Olá, leoninos e leoninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Leão, a mais uma leitura. Eu vou começar pela energia que vai influenciar esse período para vocês, Leão. Muito bem, leoninos. As energias que eu tenho aqui para vocês vêm primeiro pedindo para que você tenha cuidado com as suas palavras. Por mais que você queira se expressar, é muito importante que você analise o ambiente, veja quem são as pessoas que estão ali e se você pode vir a dizer algumas coisas a elas ou não, se você pode vir a partilhar, compartilhar coisas da sua vida para com essas pessoas. Quando pede cuidado com as palavras, é que o fato de você vir a dizer alguma coisa pode te trazer ou um baita problema, ou pode gerar algum tipo de obstáculo para algo que você queira promover na sua vida. Então precisa aqui ter muita cautela. A outra energia, ela fala sobre relações e uniões que são sagradas. Em específico, fala a respeito de casamento. Mas como nem todos vocês são casados, isso pode retratar a ideia, o pensamento ou o que você experienciou observando seus pais, observando parentes, observando pessoas próximas a vocês. Tem alguma coisa em relação a casamento que vai ser um assunto em destaque para vocês nesse período e que pode envolver termos de valores, éticas ou até um conceito em relação a tudo isso. De alguma forma, vocês estão tratando esse assunto de uma maneira muito séria. Mas ainda assim, a energia principal, ela pede um certo cuidado com algumas palavras aqui. Vamos com a energia complementar. A energia complementar, ela vem falando a respeito de responsabilidade. Responsabilidades que vocês têm. Responsabilidade com família, filhos, muito provavelmente trabalho, responsabilidade financeira, responsabilidade com as palavras ou até com o seu próprio casamento. Aqui fala sobre ter responsabilidade e assumi-las da maneira mais correta possível. Procurar não quebrar com isso. Para outros, pode ser que surja a responsabilidade, situações para que vocês tenham que lidar e resolver antes mesmo de encerrar aqui essa semana. Vamos ver aqui, Leão, no que a espiritualidade está te ajudando durante esse período. Essa energia ela saiu para alguns outros signos também. E fala de liberando a sombra. A sombra, Leão, é aquelas coisas negativas que nós temos, sabe? Às vezes defeitos, às vezes alguma coisa que no nosso comportamento que não é muito agradável, às vezes uma maneira de pensar que não é muito agradável. Então eu sinto que o espiritual ele está ajudando vocês a liberar esse estado de sombra para que vocês passem a analisar ou ter uma percepção diferente sobre uma situação, para que vocês passem a olhar algo de uma maneira diferente. O que eu posso colocar como exemplo é o seguinte: vamos dizer que você é uma pessoa que tem um preconceito com algo. E aí o espiritual ele tenta trazer uma visão para você diferente, tentando criar um parâmetro de um seguinte: você nasceu com esse preconceito? Não. O que fez você criar esse preconceito? Foi a convivência? Foi a família? Foi algum lugar que você puxou ali do ambiente? Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando. E aí essa espiritualidade vai fazer você ganhar uma percepção diferente para que mude sua visão em relação a isso.
para que você veja as coisas de forma diferente. Então, tem alguma coisa que eles estão ajudando nesse sentido que vai ser importante para vocês, tudo bem? Vamos ver o que está sendo para vocês aqui, Leão, desafiador durante esse período. O que está sendo desafiador para vocês nesse período pode estar relacionado com alguma viagem. Vocês podem estar viajando para algum lugar e a viagem ela está sendo desafiadora por causa do que acontece durante o percurso. Então pode ser que você está fazendo uma viagem, por exemplo, de ônibus, o ônibus quebra. Aí é um problema cansativo. Às vezes você está indo na viagem, você perde alguma coisa, quebra alguma coisa. Então, são essas questões. E fala também o que está sendo desafiador é você mudar uma qualidade de vida que você tinha. Isso aqui é uma coisa séria e vamos tratar disso aqui com serenidade. Às vezes você era uma pessoa que você tinha uma qualidade de vida melhor, porque como isso está no desafio, eu não posso considerar que você está saindo de uma coisa menor e indo para uma maior. Aqui é diferente. Então vamos dizer assim, que você antes tinha mais dinheiro, você tinha mais possibilidades de usufruir de alguns luxos, você foi morar num lugar melhor, numa casa melhor, você tem um carro melhor. Ok, você tem tudo isso. Só que por alguma circunstância, você vai ter que fazer uma mudança. Então pode ser que você vai ter que mudar para uma casa menor. Pode ser que você tenha que cortar alguns luxos. Pode ser que você tenha que mudar a sua profissão para poder ganhar mais. Aqui existe assim alguma mudança que precisa ser feita, porque as coisas não vão continuar se mantendo como estão. Tem que agir aqui com certa estratégia, Leão. E agindo com essa estratégia, vai simplificar as coisas, mas pode estar sendo desafiador ter que mudar esse estilo de vida, ter que mudar essas coisas de uma hora para outra. Mas vai ser necessário. Uma outra questão que está sendo desafiadora está ligado com algum tipo de surpresa. Só que assim, é algo que te pega de surpresa, algo que você não esperava de alguém, algo que você não esperava de uma situação, possivelmente essa própria necessidade de ter que mudar, né, de ter que fazer uma mudança rápida aqui sobre uma situação. Então eu vejo aqui vocês meio que não esperando que algo fosse acontecer de maneira tão rápida, ou que você tivesse que mudar tão rápido, mas vai ser necessário aqui. Às vezes você tinha muitos clientes, diminuiu sua clientela e agora você está precisando se adaptar a alguma coisa nova. Mas vamos entender aqui um pouco mais. Ou você começou a assumir muita responsabilidade e agora não está dando muita conta. Bom, aqui fala sobre enganos. Aqui também fala sobre algumas coisas sendo feitas de uma forma que não é muito justa. Leão, aqui é como se você estivesse dando passagem ou dando abertura para que alguém te responsabilizasse ou dando abertura para que alguém se comporte de uma maneira ruim aqui. Isso aqui pode ser relacionamento com família ou amizades, mas é como se você estivesse dando abertura para que essas pessoas elas se comportassem de maneira ruim. Você está permitindo que essas pessoas se comportem assim com você. Você não está cortando, você não está encerrando o assunto, você está deixando essas pessoas interferirem. Um outro ponto, mentiras. Tem alguém contando mentiras para confrontar uma outra pessoa. Tem alguém mentindo sobre algo
para fazer com que uma outra pessoa se comova ou para fazer com que uma outra pessoa reaja. Fala sobre discussões, competições. Vocês podem estar lidando com alguém de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Ou uma discussão acontece por causa de uma mensagem que é enviada, onde nessa mensagem contém mentiras, ou alguém está acusando uma outra pessoa e falta verdade no que essa pessoa está dizendo. E isso pode estar gerando muita discussão aqui. Fala sobre alguma insatisfação. Vocês podem estar também lidando com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Aqui eu sinto assim que tem muita insatisfação. É como se essa pessoa de ar ela estivesse confrontando ou vocês estão confrontando eles de alguma maneira. Mas não existe verdade naquilo que está sendo dito. E é pelo fato de não haver essa verdade que está gerando essa discussão, porque alguém sabe que a outra pessoa está mentindo. Aqui também fala sobre alguém querendo obter uma vitória, alguém querendo de alguma maneira agir de uma forma mais criativa, ou ser visto ou ser vista como uma pessoa que tem uma conduta ou que tem um potencial para assumir uma certa responsabilidade. Só que fala muito sobre estar na defensiva. Aqui, Leão, vai acontecer uma situação onde, por causa de uma mentira, alguém vai ser acusado e uma outra pessoa vai precisar se defender. Porque a pessoa que está sendo acusada, ela não fez nada de errado. E é como se não entrasse na cabeça da outra pessoa. Existe muito uma energia de ataque e defesa aqui. Só que aqui pode ser duas situações. Ou vocês estão no meio disso atacando, ou estão se defendendo, ou vocês estão no meio dessa situação e em vez de você cortar essa influência, você está deixando essa confusão, essa briga chegar até você. E aí o fato de essa briga estar chegando até você, eles querem que você escolha um lado. E você não está a fim de escolher um lado. E aí isso faz com que você acabe ficando em cima do muro. Então aqui, ou você está acusando alguém, ou alguém está te acusando e você está se defendendo, ou você está dando abertura para que essas pessoas tragam essa confusão para você e essas pessoas exigem que você escolha um lado. Só que você não está escolhendo e isso está fazendo com que você acabe ficando em cima do muro ali. Aqui também fala sobre alguma insatisfação, alguma coisa que não está dando uma certa tranquilidade. Vocês podem estar lidando com alguém de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Pode envolver também alguma coisa de alguma energia paterna. Tem alguma coisa que vocês estão se negando a enxergar, ou tem algo que essa energia de fogo não aceita ou fica constantemente recusando. Em relação ao passado, Leão, eu sinto que ou houve uma procura da parte de vocês, ou houve uma procura da parte dessa pessoa. De alguma maneira, alguém aqui se sentiu rejeitado ou rejeitada, ou de alguma forma sentiu que não foi correspondido de alguma forma.
Aqui alguém traz consigo esse sentimento de que foi deixado de lado de alguma forma. E eu sinto que ainda há uma insistência de alguém querendo se aproximar dessa pessoa do passado, só que a pessoa ela está tentando assim, tirar proveito, a pessoa está usando uma situação para tentar se aproximar da outra, para tentar se encontrar com a outra, para conseguir obter o resultado que quer. Só que eu sinto que a pessoa pode vir a ser rejeitada de novo. Aqui também é necessário que se haja com paciência numa entrega para que você tenha um retorno no seu caminho. Então, se você está se entregando para um novo trabalho, se entregando para uma nova ideia, para uma nova relação, você tem que ter paciência e deixar as coisas se desenvolver, porque o caminho é de bons êxitos, é de boas relações, coisas sérias aqui. Mas eu realmente sinto que alguém ainda está tentando algo com alguém do passado aqui. Só que não está funcionando. Alguém está constantemente aqui sendo rejeitado ou rejeitada. É como se a pessoa ela ainda tivesse uma fantasia ou ela tivesse uma sensação de que no futuro essas pessoas estarão juntas novamente. Só que essa pessoa ela está presa numa irrealidade, porque isso não vai voltar mais a acontecer. Provavelmente a outra pessoa já seguiu em frente ou vocês já seguiram em frente. Então, essa situação de retorno só está na cabeça da pessoa. Tem uma energia também de Touro, Virgem, Capricórnio aqui. Para quem está lidando com a energia de Câncer, Peixes ou Escorpião, aqui existe muito sentimento, aquela sensação de que essa energia ela promove uma coisa muito boa. Para alguns pode ser uma pessoa que fica indo e vindo, para outros é uma pessoa que se mantém permanente. Mas fala que vocês assim estão sentindo que essa energia ela está sendo acolhedora, essa energia ela está compreendendo as situações que vocês estão passando, que vocês estão ali desabafando. Fala de questões emocionais, assuntos, filhos, coisas sendo ligadas a esse sentido. Eu vejo que com essas energias vocês vão ter uma sintonia muito boa, principalmente se são pessoas que são amigos ou pessoas que frequentam a sua casa, mas não têm um nível de família sanguínea, mas tem algum tipo de parentesco. Pode ser, por exemplo, nora, genro, uma coisa nesse sentido. Parece que vocês estão se dando muito bem com essa energia, são energias muito acolhedoras, são energias que respeitam vocês, e existe essa reciprocidade. São energias que podem estar te dando uma ideia, um conselho que vai mudar a forma de vocês agirem numa situação. São pessoas que são bastante intuitivas, né, ou estão sendo intuitivas para com vocês aqui. Se isso tiver relacionado com alguém do seu passado, pode ser que ou essa pessoa não para de pensar em você e que vai tentar comunicá-los, ou vocês podem estar comunicando essa pessoa porque estão com saudade ou porque querem se reconectar com elas. Se isso não não ter nada a ver, né, com o passado, vocês podem acabar tomando uma atitude aqui de comunicar uma pessoa deste signo e esperando que essa pessoa ela corresponda ou que ela seja mais sociável a vocês. A princípio é uma pessoa que pode vir a ficar um pouco desconfiada, mas é uma pessoa que trata as coisas com certa maturidade.
em poucas ocasiões, em pouquíssimas ocasiões, alguns de vocês podem ter um sentimento muito negativo em relação a alguém desse signo, tá? Em algumas ocasiões. Porque vocês responsabilizam essa pessoa de ter rompido com o seu relacionamento. Então é como se você não tivesse assim um bom pensamento. Talvez você sinta um pouco de raiva dessa pessoa porque você acredita que essa pessoa foi responsável por ter rompido o seu relacionamento aqui de alguma forma. Ok? Bom, Leão, vamos seguir. Aqui fala sobre amizades. Vocês também podem estar comemorando alguma festa, algum aniversário. Aqui também fala a respeito de vocês sendo homenageados ou tem algum tipo de privilégio que vocês estão recebendo aqui. Que é como se alguém estivesse demonstrando tudo aquilo que sente. Aqui fala que vocês estão obtendo algum resultado, mas também fala sobre vendas de objetos. Vocês podem estar vendendo alguma coisa, né? Por exemplo, trabalhando com alguma coisa manual e fazendo venda disso. Ou vocês podem estar vendendo alguma coisa do seu lar, vendendo algum eletrodoméstico, alguma coisa, para ter um melhor dinheiro, para ter um melhor recebimento. Em relação à mudança de vida, isso assim aconteceu por alguma causa secundária. Então vamos dizer assim, você é casada e a renda do marido e da esposa mantinha uma casa, só que agora só existe a renda de uma pessoa só. O fato de uma pessoa ter perdido o serviço fez com que você tivesse que trabalhar o dobro, que você tivesse que guardar dinheiro e fazendo isso não te sobra tanto tempo para se cuidar ou não te sobra tanto dinheiro para você poder fazer algumas coisas que você gosta. Então você entende isso e você começa a agir de maneira racional. E aí você começa a arrumar um outro trabalho, a vender coisas, ou você, de alguma maneira, você está tentando aumentar teus ganhos aqui. Só que lá no fundo você vai ter que realmente se desfazer de algumas coisas, porque você vai ter que mudar o estilo de vida ou mudar alguma coisa no que você está habituado ou habituada a fazer constantemente, para poder manter o controle das coisas. Só que aí o que acontece? Se você não colocar as outras pessoas também para assumir suas responsabilidades, você vai passar a vida inteira fazendo para os outros aqui, trabalhando para os outros, sustentando tudo e todos, e as coisas para vocês não vão fluir. Em relação a cuidado com as palavras aqui, né? É importante realmente você analisar. Se alguém chega contando uma mentira e você não presta atenção, você não analisa a situação, você pode acabar sendo injusto ou injusta com alguém. Se você fala demais, se impõe demais em situações onde existem opiniões divididas, saiba que você ganha um lado, mas perde o outro. E aí você tem que pensar se compensa de fato isso. Então é muito importante ter cuidado como se posiciona. Às vezes até um comentário que você vai fazer, se você faz para a pessoa errada, isso te prejudica. Tudo bem? Então é isso, Leão. Muito obrigada. Bom período para vocês. Eu vejo vocês na última leitura do mês. Um abraço, Leão. Se cuidem. Tchau, tchau.